e não a vontade de Deus, de seguir tendências culturais e não aquilo que as Escrituras ordenou, de seguir o que o coração humano almeja e não aquilo que Deus prescreveu como adoração para o seu povo. A Bíblia ensina que Deus deve ser adorado e somente desse modo ele deve ser adorado conforme a sua vontade, conforme o que ele ordenou, conforme o que ele prescreveu. O culto contemporâneo tem sido marcado geralmente por criatividade humana, por influência da cultura e por um desejo de satisfazer o coração, satisfazer os anseios das pessoas que frequentam cultos. Nesse contexto, o texto que nós acabamos de ler, nós temos o caso desses dois servos do Senhor, naquele momento deveriam trabalhar para o Senhor, Nadab e Abiú, que ofereceram fogo estranho, culto não prescrito, e foram julgados pelo Senhor por causa de sua desobediência. O episódio revela que Deus é santo e exige que ele seja adorado de modo santo, mas revela também que Deus é Senhor do seu povo e exige que Deus deve ser adorado como ele ordena que o seu povo o adore. O verdadeiro culto nasce da palavra de Deus, ele decorre da palavra de Deus e da mediação de Cristo Jesus unicamente. Não da invenção humana, não de criatividade, nada mais do que o que Deus ordenou deve ser acrescentado ao culto. Quando o Senhor ordenou, por exemplo, a construção do templo, Deus concedeu a um servo dele o dom especial de criatividade. Mas ele mesmo ordenou como aquela criatividade deveria ser usada para coisas específicas, ordenadas por ele, e somente aquilo. Nada mais deveria ser acrescentado. Assim, o que o texto nos ensina, o que esse texto que acabamos de ler nos ensina, é que o culto verdadeiro deve ser prestado em conformidade, tanto com a santidade de Deus e com a palavra de Deus, conforme o que ele prescreveu, e não segundo intenções e invenções humanas. O propósito nessa noite, irmãos, é que nós possamos, através das Escrituras, refletir sobre a suficiência das Escrituras na adoração e reafirmar que o culto aceitável a Deus é aquele culto que é feito, que é realizado de acordo com o que Deus ordenou ao seu povo nas Escrituras. Não conforme a nossa preferência, não conforme o nosso gosto, não conforme a nossa criatividade ou não conforme a cultura. Deus deve ser adorado conforme ele mesmo prescreveu. O texto fala de dois fogos, um fogo santo e um fogo estranho. E aqui nós voltamos para o texto para olhar como que as Escrituras, como esse texto nos mostra, nos ensina sobre o que deve ser oferecido para Deus e como Deus trata seriamente o modo como nós oferecemos o culto a Ele. Aqui nós temos o fogo estranho da desobediência desses dois homens. Os filhos de Arão tomaram cada um seu incensário e tomaram um fogo estranho, puseram fogo nele e então ofereceram perante o Senhor um fogo estranho, o que Deus não lhes ordenara. Veja o final do versículo 1. O que Deus lhes não ordenara. Voltando para o capítulo 8, quando o Senhor consagra Arão e os seus filhos para o serviço no tabernáculo, o Senhor dá prescrições a Moisés, e a partir do verso 4, a cada 4 versículos, é claro que essa divisão por versículos foi feita mais tarde, não aparece no texto original, mas a cada 4 versículos, o que é bem didático para nós, você observará que essa mesma afirmação é repetida, que tudo foi feito conforme o Senhor ordenara. Da forma positiva, foi feito conforme o Senhor ordenara.
aqui no verso 1, não foi feito como o Senhor ordenara. Os capítulos 8 e 9 de Levíticos descrevem a consagração desses homens, o serviço santo do Senhor sendo estabelecido, o modo como o povo deveria adorar a Deus e os sacerdotes deveriam servir a Deus, seguindo toda a instrução do próprio Deus, está descrita na lei do Senhor para que eles fizessem assim. O fogo do altar havia sido aceso pelo próprio Deus milagrosamente, porque Deus deu um sinal de sua aceitação no capítulo 9, versículo 24, quando ofereceram o sacrifício, o Senhor pôs fogo no altar e consumiu a oferta, dando sinal de sua aceitação, que aquele culto, que aquela oferta era aceitável perante o Senhor. Contudo, imediatamente após aquele evento glorioso, que Deus havia manifestado a sua satisfação com o povo de Deus e com o culto oferecido conforme as Escrituras, os filhos de Arão oferecem um fogo estranho perante o Senhor, conforme Deus não havia ordenado. O fogo estranho aqui, ele é tanto uma desobediência literal, mas também uma desobediência teológica. Porque havia um aspecto cerimonial, mas havia, acima de tudo, a ordenança divina de que se fizesse do modo que Deus ordenou. O pecado de Nadab e Abiú tem, então, duas dimensões, de acordo com o que nós observamos no texto. Uma dimensão literal, o fogo do incensário deveria ser tomado do fogo que Deus mesmo estabeleceu. O fogo que, conforme capítulo 8, capítulo 9 de Levítico, jamais deveria apagar. E que os sacerdotes deveriam mantê-lo aceso, fogo santo no altar do Senhor. O fogo sagrado do altar deveria ser o fogo usado para acender o incensário e então oferecer culto a Deus. Levítico 6, verso 12 e 13, nós lemos o seguinte: o fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote o acenderá, lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Levítico 9, 24, a gente vê que Deus manifesta a sua satisfação pelo culto ali oferecido, quando ele diz: e eis que saindo fogo de diante do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. E que vendo o povo, jubilou e prostrou-se sobre o seu rosto. Deus aceitou a oferta, porque era o fogo santo do Senhor. Esse fogo representava, como já dito, a aceitação divina do culto ali oferecido. A aceitação divina do sacrifício dado a Deus. Portanto, ele deveria ser usado para todo o serviço na casa de Deus. Mas ao usarem um fogo comum, e a palavra para fogo estranho pode ser também lida como fogo estrangeiro, e alguns chegaram a pensar que talvez Nadab e Abiú tivessem trazido o fogo de um culto idólatra e oferecido ao Senhor, mas o texto não nos dá essa informação. Mas ainda assim, e aqui parece não haver idolatria, parece haver intenção boa, parece haver um desejo de prestar culto a Deus de fato. Mas ainda assim, ofereceram de um modo que não havia sido ordenado por Deus. Ao usarem um fogo comum, os sacerdotes substituíram aquilo que Deus havia ordenado, aquilo que o próprio Deus havia estabelecido, para colocar no lugar aquilo que eles preferiram, aquilo que eles com boa intenção entenderam que era bom, que era ideal, que era o adequado para o culto. Eles profanaram com isso o símbolo da mediação divina, quando só Deus pode estabelecer
o modo como ele deve ser adorado, o modo como seu povo deve aproximar-se dele, é ele mesmo que estabelece. O puritano Matthew Henry disse que eles tomaram seu próprio fogo, não o fogo santo do altar, o que é feito com boa intenção, mas sem a autorização divina, é profanação contra Deus. Ainda que haja coração sincero, ainda que haja boa intenção, ainda que haja desejo de fazer o que é correto, se não for feito segundo aquilo que Deus prescreveu, então não é culto santo a Deus, é profanação do seu santo nome. Então, nesse primeiro momento, a gente observa que tem um aspecto literal, o fogo estranho. Mas ele é muito mais do que isso. Tem uma dimensão teológica. O fogo estranho é símbolo da adoração não prescrita, da tentativa humana de se aproximar de Deus da sua própria maneira, do seu próprio modo. A expressão "o que o Senhor não lhes ordenara", revela que eles não seguiram um princípio estabelecido pelo próprio Deus com relação ao culto. E voltando para o capítulo 8, quando nós observamos Moisés realizando tudo conforme o que o Senhor ordenara, e ao observar esse padrão no capítulo 8, tudo que Moisés fazia perante o Senhor é conforme o que o Senhor ordenara, dali deriva então o princípio que todo servo de Deus deve seguir, o princípio regulador do culto, que é a base para o culto cristão, é a base do culto reformado, segundo o qual Deus só deve ser adorado da maneira que Ele mesmo requereu, da maneira que Ele mesmo ordenou, conforme a sua palavra, conforme as Escrituras, não conforme o padrão do mundo. Quando o Senhor novamente repete a lei através de Moisés, antes da entrada do povo na terra prometida, o Senhor ordena a Moisés repetir a lei, e Deuteronômio é a repetição da lei para a nova geração. No capítulo 12, ele diz que o povo, quando chegasse na terra, e ao observar os costumes e a cultura dos povos pagãos, dos povos daquela terra, que eles cuidassem para que não imitassem o seu comportamento. E o capítulo termina determinando o modo como o culto do povo de Deus deveria ser feito. Deuteronômio 12, 32, que foi lido no início desse culto, diz: tudo o que eu te ordeno observarás, nada lhes acrescentarás, nem diminuirás. E nós temos esse testemunho maravilhoso das Escrituras, de que tudo o que nós devemos oferecer para Deus no culto deve ser ordenado pelo próprio Deus. Ainda que tenhamos boa intenção, ainda que tenhamos coração sincero, ainda que tenhamos desejo de agradar a Deus no culto, mas fora das Escrituras, o que resta para nós é reprovação, desagrado, juízo de Deus. Por isso, cuidemos para que o culto do Senhor seja santo, conforme o que Ele prescreveu. E de acordo com a influência da cultura, das modas, os modismos gospels do Brasil e do mundo, as nossas igrejas têm sido tentadas a introduzir no culto coisas que não foram ordenadas por Deus. A introduzir coisas no culto que vão além de circunstâncias do culto, que não são tão relevantes como o lugar, o tipo de assento, se tem central ou não, mas coisas primordiais que revelam, que descrevem qual é o padrão do culto bíblico para o povo de Deus. Além do testemunho das Escrituras, nós temos os nossos padrões de fé e o testemunho de servos fiéis do Senhor, que nos mostram como o princípio regulador do culto
deve ser observado para que o culto seja agradável a Deus. A nossa confissão de fé, no capítulo 21, diz assim: a maneira aceitável de adorar o verdadeiro Deus é instituída por Ele mesmo e tão limitada por sua própria vontade revelada, que Ele não deve ser adorado segundo as imaginações e invenções dos homens, somente do modo prescrito por Deus. João Calvino resumiu essa verdade do seguinte modo: Deus deseja que sejamos governados em nosso culto somente por sua palavra, pois assim que os homens se permitem inventar qualquer coisa, o culto degenera-se em superstição e idolatria, o que é abominável ao Senhor. Lembrando o livro citado pelo reverendo, o evento citado pelo reverendo Danilo, organizado pelo reverendo John MacArthur, que deu origem ao livro Fogo Estranho. O próprio John MacArthur diz que o fogo estranho representa qualquer oferta de adoração que não é ordenada por Deus. É a substituição humana pelo mandamento divino. Deus não aceita criatividade irreverente no seu culto. E talvez nós possamos assustar com essa afirmação e dizer: como pode um Deus tão criativo regular, limitar a criatividade do culto? É exatamente porque a criatividade humana, movida por um coração cheio de males, cheio de pecados, pode degenerar aquilo que Deus estabeleceu como santo e afrontar o nosso Deus ao invés de agradá-lo. Isso está bem claro no texto, que a santidade de Deus não pode ser profanada, que a santidade de Deus não pode ser desonrada, que Deus não pode ser desobedecido, mesmo que haja boa intenção e bons motivos, mesmo que haja criatividade, mesmo que haja arte. O verso 2 diz: então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Talvez a nossa geração, ao ler pela primeira vez esse texto, grite: que absurdo, que radical. Por que Deus foi tão radical assim, só por causa de uma fumacinha diferente? Não é uma fumacinha diferente. É o atrevimento de desonrar o dono do culto. O culto é de Deus. O culto não é nosso, o culto é de Deus. E o culto é para Deus. E assim como Deus é santo, o seu culto é santo. Por isso, Deus trata com rigor uma adoração que escapa às Escrituras. Uma adoração que não segue o princípio ordenado por Ele. O mesmo fogo que desceu do céu, indicando a aceitação divina do sacrifício oferecido por Moisés, no capítulo 9, verso 24, agora desce do céu para consumir as escórias daqueles dois sacerdotes desobedientes perante o Senhor. O mesmo fogo santo que demonstra satisfação, que demonstra que Deus foi agradável, ou que Deus estava satisfeito com o culto oferecido pelo povo de Deus, no capítulo 9, agora manifesta a sua justa e santa ira contra esses dois sacerdotes que profanaram a lei do Senhor e profanaram o culto santo de Deus. O culto que nasce da vontade de Deus traz vida. Nós lemos no Salmo 133, ó como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso que desce sobre a cabeça de Arão e desce sobre a barba e para as orlas de suas vestes.
E o salmo termina dizendo que ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Quando ele se refere ao orvalho de Hermon especialmente. É como o orvalho de Hermon que rega a terra e faz brotar vida. Assim, quando na reunião do povo de Deus, no culto solene, o povo presta culto a Deus de modo santo, ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Mas quando o culto nasce da invenção humana, não é vida que nasce desse culto, é morte e juízo. Talvez nós não tenhamos tanto impacto, não sintamos tanto impacto desse texto, porque nós não vimos quando o nosso culto é profanado, quando o culto a Deus é profanado, a mesma coisa acontecer. Quando nós vimos homens e mulheres infiéis aproximando-se de Deus, pretendendo oferecer culto a Ele, nós não vimos o fogo caindo do céu e os consumindo e os matando, como nós vimos aqui. Nós não vimos os oficiais da igreja tendo que recolher 2 defuntos, juntar com as suas túnicas e sair para fora do arraial e colocá-los longe do povo, simbolizando assim a reprovação de Deus por aquele culto. Mas certamente há morte espiritual nas igrejas que não tomam com sinceridade o princípio regulador do culto. Há morte nas igrejas que não levam em consideração as ordenanças de Deus em relação ao culto do Senhor. E assim igrejas têm morrido e desaparecido dos seus lugares, porque o Senhor tem vindo e removido o seu candeeiro, porque estão prestando um culto falso a Deus. Porque estão se afastando das Escrituras. E o fogo que consome, aqui no verso 2, revela tanto a santidade de Deus, quanto a sua ira contra a desobediência do seu povo. Deus não é indiferente à forma como ele é adorado. Às vezes, nós como pais ou como seres humanos, nos contentamos com coisinhas que não têm valor, porque a gente acha bonitinho. Por exemplo, nós estamos andando na rua e de repente os nossos filhos, um de nossos filhos, vê uma florzinha brotando no lixo. E a criança recolhe a flor e nos oferece. E a gente recebe porque é lindo. Uma intenção boa. Foi fofinho, como dizem hoje, né? A criança oferecendo uma flor ao pai, oferecendo uma flor à mãe, mesmo que tenha saído do lixo. Não, Deus não é indiferente à forma como o culto é oferecido a Ele. A adoração deve expressar, em primeiro lugar, sua vontade revelada. E deve expressar em seguida sua santidade inerente. Deus, como Senhor da igreja e como dono do culto, diz o que deve ser oferecido para Ele. E Deus, como Deus santo, deve ser honrado como Ele é digno de ser honrado. Por isso os salmos nos chamam: adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Prostremo-nos diante dele, porque ele é santo. Quando ele não é adorado como ele ordenou, nós desobedecemos a sua vontade e nós afrontamos a sua santidade. Por isso, Deus reagiu com tanta firmeza com aqueles 2 sacerdotes. Pastor Sproul comentou que a santidade de Deus significa que ele é tão separado de toda impureza moral e de toda invenção humana do culto, que ele não pode aceitar nada que seja diferente do seu próprio caráter. Ele é o Senhor do culto, não um convidado.
e ele deve ser honrado como ele mesmo prescreveu, como ele mesmo ordenou. Assim, o juízo de Deus sobre Nadab e Abiú demonstrou a santidade de Deus, sua presença gloriosa, mas ao mesmo tempo que demonstra que a sua presença é gloriosa, demonstra também que a sua presença é perigosa. Sim, meus irmãos, a presença de Deus é gloriosa, mas a sua presença é perigosa. Ela é gloriosa para todos aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Ela é gloriosa para todos aqueles que o adoram conforme ele mesmo ordenou. Mas ela é perigosa para aqueles que aproximam do Senhor a parte do que ele prescreveu nas Escrituras. É perigosa para aqueles que procuram adorá-lo conforme suas próprias invenções e intenções, conforme o seu próprio coração. Algo que nós precisamos ter muito claro em relação à nossa relação com Deus é que, ao mesmo tempo, Deus Santo pode ser o nosso melhor amigo, mas também pode ser o nosso pior inimigo. Sim, meus irmãos, essa é uma verdade bíblica. O Deus Santo pode ser o seu melhor amigo, mas ele também pode ser o seu pior inimigo. Ele é o seu melhor amigo, ele é Senhor e Salvador daqueles que se submetem a ele, daqueles que o buscam em espírito e em verdade. Mas ele é juiz implacável contra aqueles que profanam o seu santo nome e que desobedecem à sua santa lei e que desonram a sua santidade. Há uma lição solene nesse texto que nós precisamos aprender. Moisés, no verso 3, fala a Arão: isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se chegam a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão se calou. Não temos aqui o motivo do silêncio de Arão. Certamente um misto de angústia, de desespero, por ter presenciado a morte de seus 2 filhos, e certamente Arão os amava, mas ao mesmo tempo um misto de temor, reverência, diante da glória manifestada de Deus, diante da santidade do Senhor. A lição solene deste evento extraordinário é que Deus deve ser santificado e glorificado no seu povo. E Deus será de uma forma ou de outra. Deus foi tão glorificado no sacrifício que foi aceito no capítulo 9, mas tão glorificado da mesma forma na execução, na punição desses 2 sacerdotes no capítulo 10. A santidade de Deus é exaltada, a sua glória é vista nos 2 eventos. E assim, ao olhar para esse evento e para essa realidade mostrada nos 2 capítulos, nós percebemos que a santidade de Deus é o centro do culto. A santidade de Deus é o centro do culto. Porque Deus é santo, ele cerca tudo que deve ser oferecido a ele com princípios e normas que ele mesmo estabeleceu para que nós não violemos, para que nós não afrontemos a sua santidade. Quando você lê Isaías 66, você vê os anjos ao redor do trono cantando repetidamente: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Você não vê nenhuma outra vez nas Escrituras. É claro, esse texto você vê novamente repetir em Apocalipse: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Mas você não vê nenhuma outra vez nas Escrituras um outro atributo de Deus ser repetido de igual forma.
Não há nenhum momento em que seres angelicais ou pessoas adoraram a Deus dizendo: justo, justo, justo é o Senhor dos exércitos. Ou amoroso, amoroso, amoroso é o Senhor dos exércitos. Não há nas Escrituras essa repetição senão para a sua santidade. Porque a santidade é a coroa de todas as suas perfeições. Todas as perfeições divinas são coroadas com sua santidade. O seu amor é santo, o seu juízo é santo, a sua bondade, a sua misericórdia, tudo que provém de Deus, tudo dele é santo. Inclusive a sua ira. A sua ira também é santa. Assim, Deus é glorificado no capítulo 9 na aceitação do culto e no capítulo 10 na rejeição do culto profano. Porque ele manifesta a sua glória perante os homens. E ele causa temor no coração do seu povo. E Deus é tão gracioso que ele ordenou que esse evento fosse registrado para que o nosso coração também fosse tomado desse santo temor ao observarmos esse evento, ao observarmos essa história, o caso desses dois sacerdotes que foram punidos pelo Senhor por sua desobediência. Deus declara: serei santificado naqueles que se chegarem a mim. Serei glorificado naqueles que se chegam a mim. Todo ato de adoração deve refletir, deve revelar e refletir a santidade do nosso Deus. O culto não existe para satisfazer o adorador. O culto não é uma oportunidade de demonstrarmos a Deus os nossos talentos. O culto não é uma oportunidade de mostrarmos a Deus as nossas boas intenções. O culto não é lugar para mostrarmos a Deus a beleza da nossa cultura. O culto não é lugar para fazermos as coisas do nosso jeito. O culto de Deus deve ser oferecido a Deus como Ele mesmo ordenou, porque Ele é santo. A adoração deve proceder daquilo que Deus estabeleceu. E talvez olhando para o altar, o fogo deveria proceder do altar santo, poderíamos afirmar que a adoração deve proceder do altar que Deus acende, do fogo que Deus acende, e não daquilo que os homens determinam. Ficou claro nesse episódio que o fogo verdadeiro procedia do altar do sacrifício. E isso não pode ser um símbolo qualquer aqui. O fogo de Deus, como descrito nas Escrituras, sempre manifesta a sua santidade e a sua forma de repelir o pecado. Quando Isaías, no mesmo capítulo que eu acabei de citar, entra no templo e ele vê a glória do Senhor exaltado sobre um alto e sublime trono, Isaías percebe a sua pecaminosidade e ele então declara: ai de mim, porque eu sou pecador, eu sou um homem de lábios impuros que habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos pecadores viram o Rei Santo. O que acontece? Um anjo voa até o altar e toma uma brasa com uma tenaz e purifica os lábios de Isaías. Que diferença tremenda nós temos aqui. 3 pecadores são descritos nesses 2 eventos. 2 pecadores que aparecem diante de Deus com fogo estranho, aparece perante o Senhor para prestar culto, mas o fogo do Senhor sai para consumi-los, para destruí-los, para matá-los. Enquanto no caso de Isaías, pecador também, reconhece diante do Senhor: ai de mim que sou pecador. Ele então é alcançado pela graça de Deus, tocado pela brasa viva do altar e santificado pelo Deus, Senhor do culto. E é isso que acontece conosco, quando nós, pecadores, nos aproximamos daqui. E como nós
Acabamos de afirmar a glória de Deus, a presença de Deus é gloriosa, mas é também perigosa. E nós sabemos disso, é perigoso estar aqui no culto solene, quando nós estamos fora daquilo que Deus ordenou. E nós sabemos o quanto Deus é santo e o quanto nós somos pecadores, mas ainda assim nos atrevemos a nos aproximar, porque sabemos que se aproximarmos dele conforme ele nos ordenou, ele será favorável a nós, pecadores. Por isso nós podemos nos aproximar sem medo, sem temor, ainda que batendo no peito e gritando: "Sê propício a mim, pecador", mas sabemos que não seremos consumidos quando nós estivermos dentro de sua santa vontade. O culto verdadeiro nasce do fogo que o próprio Deus acende. Isso pode ser um símbolo da mediação de Cristo Jesus em nosso favor no culto. O culto verdadeiro nasce da obra redentora do Filho e é guiado pela palavra inspirada por Deus. Hebreus capítulo 15, capítulo 13, verso 15, nós lemos: por meio de Jesus sempre ofereçamos sacrifícios de louvor, que é fruto de lábios que adoram, que professam o seu santo nome. Fora disso, fora desse princípio básico estabelecido pelo próprio Deus, tudo mais é fogo estranho. Tudo mais é inaceitável perante o Senhor. Thomas Watson expressa bem essa ideia ao dizer que adorar a Deus de maneira errada é profanar o seu nome. A santidade de Deus é o que dá perfume a todos os nossos serviços. Por isso é que Deus aceita o nosso serviço como santo a Ele, porque o fazemos conforme a sua vontade, mediante Cristo Jesus e conforme a sua palavra, a sua santa palavra estabeleceu. A verdadeira adoração é moldada pela palavra de Deus, não pelos desejos do adorador. Eu gosto muito de arte e cultura. E se Deus não dissesse o jeito que o culto deveria ser, eu ia colocar um monte de coisa no culto. Com certeza eu faria isso. Porque eu tenho o meu senso de estética, de beleza, e a gente tende a transformar todo o ajuntamento num evento cultural. Mas culto a Deus não é evento cultural. Nós não cantamos as músicas da moda. Nós cantamos porque a letra deriva das Escrituras. Nós não seguimos as invenções dos homens, não podemos seguir as invenções dos homens. Nós seguimos o que Deus prescreveu. A verdadeira adoração, moldada pela palavra, nos dirige a realizar, a fazer aquilo que Deus agrada e aquilo que honra a Deus. E quando seguimos a palavra, Deus é glorificado e o seu povo é edificado. E somente desse modo, Deus pode ser glorificado e o seu povo edificado. Nós precisamos terminar olhando para o texto que acabamos de ler, com um alerta solene em nossas mentes, em nossos corações. O episódio de Nadab e Abiú é uma advertência solene a cada crente aqui presente e a cada servo do Senhor em todos os cantos da terra. Que Deus não aceita qualquer tipo de adoração. Aquilo que não é feito conforme a sua palavra, conforme as Escrituras, nem pode ser chamado de adoração. Aliás, recebe outro nome nas Escrituras. O nome dado a esse tipo de adoração é profanação. O culto que é agradável a Deus é aquele que procede da palavra de Deus.
é aquele que procede do altar que Deus acendeu, é aquele que procede da revelação bíblica e da mediação de Cristo Jesus. Este é o altar sobre o qual nós oferecemos os sacrifícios vivos de louvor. A palavra de Deus e a mediação de Cristo Jesus. Este é o cheiro agradável a Deus. E somente este é cheiro agradável a Deus. Por isso, precisamos avaliar nossa forma de entender a adoração e nossa forma de prestar culto. Talvez você tenha vindo de uma experiência anterior, como eu, de uma igreja que tinha muita criatividade, invenções e coisas, participações no culto, que você estranhe um culto reformado. Um culto simples, onde se ora, lê as escrituras, ora, canta e ouve a pregação. Talvez nós estranhamos que algo que é dado a um Deus tão belo, algo que é dedicado a um Deus cujo atributo que cerca todos os demais atributos é chamado de belo. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Por que nós não fazemos um culto mais estético? Por que nós não pensamos em ter um culto mais moldado com coisas culturais, estéticas, de acordo com o que nós entendemos que é belo? Por que não podemos dirigir ou coordenar as coisas de modo que fica mais criativo? Não, Deus não quer criatividade. Deus quer obediência à sua palavra. Deus não quer boa intenção. Deus quer fidelidade ao princípio estabelecido por Ele. Por isso nós somos chamados, em primeiro lugar, a examinar a adoração que nós estamos oferecendo a Deus. O nosso culto procede da palavra de Deus ou das tradições humanas? As coisas trazidas no culto do Senhor, os cânticos e demais coisas, refletem o princípio da palavra de Deus ou a cultura na qual nós estamos presentes? É evidente que alguma forma, coisa da cultura vai aparecer no nosso comportamento, afinal nós estamos dentro da cultura brasileira. É evidente que você vai ouvir um acorde no instrumento que certamente aponte para algo da nossa cultura, um modo de cantar, um modo de falar, certamente vai refletir um pouco da nossa cultura. Mas nós precisamos examinar para ver se o culto não está sendo moldado totalmente pela cultura. Porque quando ele vai sendo moldado pela cultura, o princípio das Escrituras vai sendo deixado de lado. E quanto mais a Escritura é deixada de lado, mais cultura aparece no nosso culto. Quanto mais a palavra de Deus é deixada de lado, mais do homem aparece no culto. Quanto mais mundanos nós nos tornamos, menos bíblico é o nosso culto. O seu culto e a sua forma de entender o culto está fundamentado nas Escrituras ou nas tradições humanas? Ou na cultura local? Segunda coisa que nós precisamos avaliar: Deus está sendo devidamente santificado no seu culto público e privado? Lembrando que se você não está adorando a Deus, seja no culto público, seja no culto privado, da forma como Deus mesmo ordenou, o seu culto é fogo estranho perante o Senhor. E não esqueça que o Deus a quem você adora é descrito em Hebreus capítulo 12, verso 28 e 29, como fogo consumidor. Deus é fogo consumidor. Terceira coisa, rejeite toda forma de adoração que tenta agradar mais ao público, mais aos homens do que a Deus.
E um conselho que certamente, não somente eu, mas o pastor dessa igreja daria, e os presbíteros dessa igreja daria, é que se um dia essa igreja se afastar dos princípios das Escrituras e começar a adorar a Deus do seu próprio modo, eu tenho certeza, conhecendo o pastor e o conselho dessa igreja, que eles também dariam o conselho de que você afastasse daqui e procurasse uma igreja bíblica que adora a Deus conforme foi ordenado. Se você está presente aqui e você tem participado numa igreja onde Deus não está sendo adorado como Ele ordenou, a boa intenção, a beleza estética, mas o culto não é conforme Deus ordenou, cuidado, afaste-se. Procure adorar a Deus numa igreja bíblica, onde o culto é bíblico, onde Deus está sendo honrado conforme as Escrituras e onde todo o culto é feito pela mediação de Cristo Jesus somente. Este é o princípio. E é assim que nós devemos adorar. Nossa oração é que Deus nos livre de nossas invenções e nos livre de nossas boas intenções e nos encha de temor e nos encha de reverência por aquilo que Ele ordenou. Assim, Deus continuará sendo honrado e glorificado, e o seu nome sendo santificado em todos aqueles que se achegarem a Ele para adorá-lo neste lugar. Que Deus nos abençoe e que Ele tenha misericórdia de nós, para que nós não nos afastemos das Escrituras, nem de Cristo como único mediador entre Deus e os homens. Vamos orar? Ó Deus Santo, Deus de toda glória, de toda graça e poder, Tu és o nosso Deus. Tu és o Deus cuja santidade é descrita como bela. E nós somos chamados a adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Mas adorar ao Senhor na beleza da sua santidade não significa adorar o Senhor com os padrões de beleza e estética que nós acreditamos ser os corretos. Mas adorar o Senhor no padrão bíblico, no padrão de santidade, de retidão que o Senhor estabeleceu. Por isso, ó Deus, nós pedimos, seja gracioso com o teu povo, com a tua igreja que se reúne aqui. E ajuda-nos, Senhor, para que entendamos quão gloriosa é a sua presença, mas também quão perigosa é a sua presença quando nós não fazemos aquilo que é ordenado pelo Senhor. Ajuda-nos, Senhor, para que aqui neste lugar o teu povo leia a tua palavra, cante a tua palavra, ore a tua palavra, ouça a exposição da tua palavra, conforme o Senhor ordenou. E que cada culto, a cada dia do Senhor neste lugar, o Senhor seja santificado naqueles que se achegam a Ti, ó Pai. E livra-nos, Senhor, de sermos consumidos pelo Seu santo fogo, pela Sua santa justiça, por desobedecermos ao princípio estabelecido pelo Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a adorar o Senhor, conforme o Senhor ordenou. Que nós lembremos das palavras: tudo quanto ordenei, farás. Nada acrescentarás, nada diminuirás. Ajuda-nos, Senhor, a ser fiéis à verdade do Senhor. É a nossa oração, ó Pai, no nome santo, bendito, glorioso de Jesus. Amém e amém. Que Deus nos abençoe. Volto a palavra ao reverendo Danilo.